ótima segunda-feira para você. O Boletim Legislativo está no ar, 8 de setembro de 2025. Vamos começar a semana bem informados? Servidores municipais são homenageados pela Câmara. O futuro do planejamento urbano de São José dos Campos está em debate no Legislativo. E ainda, a Prefeitura assina contrato para a construção de nova maternidade em São José. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vamos começar a edição de hoje com notícia do Legislativo. 14 servidores municipais que completaram 3 anos de serviços prestados à Câmara receberam uma homenagem aqui na casa. O evento contou com a presença de familiares, amigos e vereadores. Uma cerimônia especial para marcar a estabilidade de um grupo de servidores da Câmara aprovados ao fim do estágio probatório de 3 anos. A realização de alcançar a estabilidade estava estampada no rosto de cada um e também do Lucas, um dos oradores da homenagem. Ele relembrou as vitórias e desafios no processo. Por uma decisão ali do Tribunal de Contas, a gente foi a primeira turma de servidores a estar lotado em gabinetes de vereadores. Para a gente foi um desafio inicial, porque a gente não sabia o que esperar. Enfim, eu cheguei à estabilidade. Para mim é um momento muito especial, não só para mim, como para os outros 13 colegas homenageados. E essa vitória não foi comemorada só pelos servidores que atingiram a estabilidade. Família, amigos, colegas de trabalho e também os vereadores fizeram questão de parabenizar o grupo. Muitos dos homenageados, inclusive, atuam nos gabinetes dos parlamentares, ajudando diretamente nas atividades legislativas. Esse compromisso de servir com dedicação o poder público e a Câmara foi destacado pelo gestor do Núcleo de Finanças e Contratos do Legislativo, que também é servidor efetivo, Guilherme Rodrigues. O trabalho ele é executado pelos servidores públicos, de modo que sem os servidores públicos aqui atuantes, com a estabilidade, as suas garantias, o trabalho da Câmara teria muita dificuldade em avançar e atingir o nível que nós temos hoje de aprovação da população, atingir o nível de responsividade da Câmara para a sociedade, de entregar um trabalho de qualidade para a sociedade. O encontro contou com depoimentos e relatos de experiências vividas pelos servidores públicos nesses 3 anos, tudo acompanhado de apresentações musicais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Como símbolo da estabilidade, os servidores aprovados no estágio probatório também receberam certificados entregues pelos vereadores e gestores da Câmara. Para o vereador Rafael Pascucci, que presidiu a cerimônia, a homenagem reconhece o esforço e o trabalho dos servidores fundamentais para o bom funcionamento do Legislativo. A posição que os vereadores têm hoje, elas são passageiras, são mandatos. O legado, o trabalho, a estrutura tem que ser por servidores efetivos. Então o legado do trabalho, da administração, de toda a parte burocrática da Câmara Municipal se deve aos servidores de carreira que vão levar isso aqui por 20, 30, 40 anos até a sua aposentadoria. Então, o conhecimento estão com eles, enquanto a esfera política faz o trabalho de atendimento à população e desenvolvimento de políticas públicas. E quem viveu um aprendizado dos últimos anos espera poder contribuir ainda mais com a Câmara de São José. A gente também tem oportunidade de mudar de setor, de mudar de cargo. Então, eu espero muito evoluir aqui dentro. Eu moro em São José dos Campos, faz 30 anos, tenho minhas raízes aqui, então eu pretendo ficar mais uns bons anos e, se Deus quiser, evoluir cada dia mais. Ainda no Legislativo, a Prefeitura enviou para a Câmara Municipal 3 projetos que mudam as leis urbanísticas da cidade. As propostas estão em tramitação e passam por análise detalhada dos vereadores. O futuro do planejamento urbano de São José dos Campos está em debate na Câmara. A Prefeitura enviou 3 projetos que mudam o plano diretor, a Lei de Zoneamento e o Código de Obras. As propostas reorganizam as regras para novas construções e impactam desde grandes prédios até moradias populares. Essas matérias passam pelo Legislativo sempre, então tenho certeza também que parte dessas matérias visam o principal, que é qualidade de vida para o munícipe, geração de trabalho e renda e também de posicionamento da cidade diante ao cenário político e administrativo que nós temos pela frente. Um dos pontos centrais é a outorga onerosa, que permite construir acima do limite previsto por lei mediante pagamento ao município. Para o Executivo,
A medida garante a aplicação dos recursos arrecadados em políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Definimos o coeficiente, todos podem construir no seu terreno até um sobrado, acima disso paga um recurso para a outorga, de outorga que vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e um colegiado decide os investimentos. E isso está promovendo melhorias, como praças públicas, eu vou citar a Praça Verão, recentemente entregue no Jardim Morumbi, com recursos da outorga onerosa. Mas, para este especialista, o mecanismo exige cautela. Nós temos efeitos que serão para a vida toda, como a questão da ventilação, da geração de calor, constituindo as ilhas de calor na cidade, e há, inclusive, limites dos recursos diante dos efeitos que são para a vida toda. Há que se ter claramente para onde serão destinadas as outorgas cobradas e qual a aplicação que vai se fazer desses recursos. Porque há um impacto significativo na ampliação da área construída. E, muitas vezes, esse impacto ele é muito mais caro do que o numeral, o valor, vamos chamar assim, disponibilizado pelas construtoras. As mudanças também focam na habitação social. O programa Planta Popular, que oferece projetos para famílias de baixa renda, terá regras mais flexíveis. As casas poderão ter até 100 metros quadrados, sobrados serão permitidos. E um novo documento vai ajudar a regularizar construções já existentes. Por serem propostas complexas, a análise na Câmara é detalhada. Os projetos chegaram em regime de urgência, mas os vereadores alteraram a tramitação para garantir mais tempo de estudo e debate nas comissões. Como rito urgente, eles teriam que ser votados no prazo de 45 dias. Tá? Então, depois de conversar, nós entendemos, a Câmara entendeu, a presidência, enfim, entenderam que o ideal seria, até para a gente realizar as audiências públicas, para a gente poder dar a Câmara poder dar a devida atenção ao projeto, seria interessante que os projetos tivessem, então, rito ordinário, que não tem um prazo específico, mas faria com que a Câmara pudesse, então, se debruçar com calma nesses projetos e realizar audiência pública. Enfim, a Prefeitura compreendeu, o Executivo compreendeu e encaminhou a mensagem para solicitação de alteração do rito, e o rito deixou de ser rito urgente, passando a ser, então, rito ordinário. Mesmo com o prazo de emendas encerrado, vereadores ainda podem apresentar mudanças, mas dependem da aprovação em plenário. Eventualmente, havendo emendas dos vereadores que sejam intempestivas, serão aprovadas, serão deliberadas em plenário. E a discussão agora será levada à população. A Câmara convocou audiência pública no dia 29 de setembro, às 18h, para debater os projetos e ouvir a opinião dos moradores. É um direito que o cidadão tem de participar, então uma audiência pública ela também traz, muitas vezes, coisas que talvez você não está ouvindo, o município traz aqui para nós. E a Prefeitura de São José dos Campos assinou o contrato para dar início à construção da nova maternidade municipal. O projeto prevê também que o mesmo prédio se torne futuramente o Hospital da Mulher. A obra, que deve ser entregue em 2 anos, terá investimento de R$140 milhões. Em breve, o local onde hoje fica o tiro de guerra e essa área ao lado, que pertencia ao São José Esporte Clube, vão abrigar a nova maternidade de São José dos Campos. O contrato para dar início à construção foi assinado pelo prefeito Anderson Farias. A gente tem um grande ganho, Usando esse espaço aqui, nós estamos falando de 150 novos leitos. Então lá hoje nós temos 70 leitos hoje, 80 leitos hoje da maternidade, E aqui nós vamos para 150. Então a gente ganha 70 leitos aqui na maternidade e ganhamos 80 leitos lá
para o hospital como um todo, né, que deixam de ser utilizados pela maternidade e vão ser utilizados para outros procedimentos, né. Então, assim, a gente ganha 150 novos leitos dentro da rede pública, né, de saúde do município. A obra tem previsão para ser entregue em 2 anos. Ao todo, a nova maternidade custará R$ 140 milhões. A construção e a compra de equipamentos contarão com investimentos do governo federal. Isso aqui não é um empréstimo, é uma transferência de recursos para essa obra. Nessa primeira fase é apenas obra, né? Então nós estamos falando em 63 milhões de reais aí do governo federal. Em contrapartida do município são 17 milhões de reais dentro desse valor aqui para a gente poder fazer a construção da obra e depois na segunda fase mais 70 milhões de reais a compra de equipamentos para a gente poder equipar a maternidade e poder abrir as portas e atender aí, né, as mamães, né, os partos aí que teremos aí no futuro. A unidade terá 10 mil metros quadrados de instalações. Segundo o diretor da empresa responsável pela construção, a nova maternidade da cidade vai contar com um alto padrão de tecnologia. Ela é uma maternidade bem moderna, tá? Que segue os parâmetros agora do PAC, onde tem o melhor de acabamento, piso vinílico no centro cirúrgico, né? Salas cirúrgicas modernas, muito bem equipada, o pessoal tá empenhado em colocar equipamentos modernos para atender a população. Então tudo de mais novo, de mais qualidade vai ser implantado na maternidade. Hoje, São José dos Campos conta com 80 leitos de maternidade instalados no Hospital Municipal. Ao fim da obra, todos eles serão transferidos para o prédio da nova maternidade, que ainda terá mais 70 disponíveis. O secretário de Saúde de São José, George Zenha, explica que a nova maternidade vai se somar a um sistema de atendimento e apoio às gestantes do município, que já existe em outras unidades de saúde, ampliando a rede de acolhimento. Hoje existe uma linha de cuidado em que é preconizada desde o atendimento da questão de pré-natal com a unidade básica de saúde, também passando por projetos como o projeto Casulo, que acontece na nossa unidade de especialidade, e também na parte, a hora que vai fazer o nascimento dessa criança, todo o hospital municipal é mobilizado em relação, inclusive, a cursos para essas mães e seus respectivos acompanhantes, para que se faça todo um processo humanizado e que ela tenha todas as informações necessárias até o dia do nascimento e também nesse pós. Segundo o projeto da Prefeitura, depois que a maternidade estiver pronta, o prédio passará por algumas ampliações. E aqui mesmo, nessa área, será abrigado também o Hospital da Mulher. Hoje nós já temos alguns projetos já sendo elaborados pela nossa equipe de obras para que a gente consiga anexar a maternidade mais esse ambiente. Hoje a ideia é trazer um atendimento integrado totalmente nesse complexo. Hoje nós temos ele disperso em vários equipamentos da Secretaria de Saúde e a ideia é centralizá-los aqui nessa área. O evento da assinatura do contrato teve a presença de representantes do poder público. O vereador Roberto do Eleven, presidente da Câmara, destacou a importância da nova maternidade para o município. Isso é um ganho muito grande para São José dos Campos. Hoje o pronto-socorro, né, o Hospital Municipal, hoje que faz esse trabalho de maternidade, e é merecido para as mães, para os nossos futuros, nossas crianças de São José dos Campos. O presidente da Câmara também destacou que é papel do Legislativo incentivar e apoiar melhorias na saúde pública da cidade. Os parlamentares devem acompanhar de perto a execução das obras e o funcionamento da nova unidade de saúde. Então, o vereador já acompanha dia a dia na fiscalização, né, de obras, de maternidade, de hospitais. E a Câmara, sim, vai ficar sempre fiscalizando. E a promessa do prefeito, acredito, promessa não, que hoje é realidade, vai ser construída e vai ter uma gestão boa. E aqui no boletim já falamos para você sobre a ferramenta Vacina Rápida da Prefeitura, que mostra o tempo médio de espera da fila de vacinação nas 20 UBSs Resolve de São José dos Campos. Agora a plataforma conta com uma novidade. Os usuários podem conferir também o estoque de imunizantes em cada unidade. Legal, né? E quem traz mais informações sobre a nova função da ferramenta é o repórter Eduardo Campos. Boa tarde, Eduardo. Me conta mais sobre essa nova funcionalidade da ferramenta.
Oi, Júlia, ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha pelo Boletim Legislativo. A gente começa a nossa semana falando sobre vacinação aqui em São José dos Campos. Agora é possível consultar o estoque das vacinas nas UBSs Resolve através de um site aqui da Prefeitura. E quem vai nos explicar melhor sobre como funciona esse sistema é a Joselma Alves, secretária adjunta aqui de Saúde. Joselma, queria que você falasse para a gente que site é esse, como que o munícipe pode ter acesso. Boa tarde. Boa tarde. Através do próprio site da Prefeitura, existe a Vacina Rápida, é um acesso dentro do site, onde os munícipes eles vão conseguir ver o tempo, as unidades disponíveis, as vacinas, os imunizantes disponíveis, o tempo de espera de cada unidade, e ele consegue, além de consultar através do seu CPF e da sua data de nascimento a sua unidade de referência, ele também consegue ver quais as unidades que têm os imunizantes disponíveis para que o seu deslocamento seja mais fácil, para que ele consiga acessar as unidades também, além da sua unidade de referência, acessar as unidades onde as vacinas estão disponíveis. Legal, e através desse sistema ele consegue, ver a vacina que ele está precisando tomar? Como é que funciona isso também? Isso, quando ele coloca o CPF e a sua data de nascimento, ele vai conseguir visualizar, além da sua unidade de referência, os imunizantes que estão disponíveis e o tempo de espera. Então, isso facilita muito para que, aonde ele estiver, em qualquer ponto da cidade, ele consiga acessar a unidade, a UBS Resolve, olhar o estoque, ver o imunizante que ele está precisando e o tempo de espera. Isso traz praticidade, facilidade e amplia o acesso dos nossos munícipes à vacinação. E não somente para quem vai, tá pesquisando, também auxilia nas próprias unidades de saúde, porque consegue diluir um pouco mais essa demanda também dessa procura, Com certeza, quando você amplia o acesso, você consegue distribuir na cidade de uma forma mais equânime a movimentação das pessoas, e para o munícipe isso traz um benefício muito grande, porque ele consegue ter o acesso à vacina, ele consegue calcular o tempo de espera, visualizar o tempo de espera e saber que aquele imunizante está disponível. Maravilha, Joselma, obrigado pela sua participação aqui. Ju, por aqui é isso, A gente sabe que a tecnologia é uma grande aliada, principalmente na hora de otimizar esses processos, esse tempo de espera nas unidades de saúde aqui de São José dos Campos. Eu volto com você daí do estúdio. Obrigada pelas informações, Eduardo. Agora é hora da previsão do tempo. Vamos ver como ficam as temperaturas neste início de semana. O céu permanece nublado na tarde desta segunda-feira, mas não deve chover. À noite também será com muitas nuvens. A máxima é de 29 graus, com mínima de 16. Já amanhã, terça-feira, o dia será de sol e não há previsão de chuva. A máxima será de 33 graus, com mínima de 18. Muitos pais e mães precisam se ausentar do trabalho para levar o filho no médico. E a dúvida que fica é, será que os trabalhadores têm direito de faltar por esse motivo? Esse é o tema do quadro Seu Direito. Oi, tá começando mais um Seu Direito, o nosso encontro semanal para te ajudar aí a entender o que diz a legislação brasileira. Com a ajuda de especialistas, a gente explica tudo de forma clara e direta. Olha, quem é pai ou mãe sabe, Imprevistos com os filhos acontecem. Uma febre, uma consulta, um exame. Mas será que dá para faltar no trabalho sem desconto nesses casos? A legislação trabalhista traz algumas garantias, especialmente para quem tem criança pequena, viu? Hoje a gente explica quando você pode se ausentar e o que fazer para não sair prejudicado. E aí, qual é o seu direito? O que ocorre? Hoje, na legislação trabalhista, o empregado tem direito a faltar uma vez por ano apenas para acompanhar um filho de até 6 anos de idade. O que o empregado tem que se ater? Cada categoria de função, hoje, nós temos um sindicato responsável. Esses sindicatos possuem normas que a empresa também tem que seguir. Então, vai ser uma resposta muito depende, porque cada categoria pode ter uma legislação com o sindicato que protege ele de ter mais atestados para acompanhamento ao filho. O que a gente sempre orienta, principalmente o empregador, a empresa, que possua bom senso.
Hoje em dia, as decisões judiciais prevê principalmente a proteção às crianças. Então, pais que se ausentam em situações de urgência, emergência ou até mesmo uma consulta já previamente marcada, possuem um direito resguardado pela Constituição Federal. Então, sempre tem que ter um bom senso do trabalhador para que ele veja aquele atestado de uma maneira como falta ou então como abonada. Também a gente sempre fala para o empregado ter uma boa comunicação com recursos humanos, para que o recursos humanos tenha noção do que está acontecendo na sua família, por mais que seja uma relação um pouco difícil, né, de você se abrir, mas para que o recursos humanos saiba que haverá necessidade de você faltar, seja por uma urgência, por uma emergência, por uma consulta já marcada, que você não tenha outra pessoa para acompanhar seu filho menor de idade. E se você busca por uma vaga de emprego nessa segunda-feira, não deixe de conferir todas as oportunidades disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente balconista, atendente de lojas, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifruti-granjeiros, auxiliar administrativo, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção de edificações, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de padeiro, auxiliar de pedreiro, azulejista, balconista de açougue, biomédico, chefe de serviço de limpeza, comprador, confeiteiro, consultor de vendas, coordenador pedagógico, corretor de imóveis, cozinheiro geral, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de hortifruti-granjeiros, encarregado de supermercado, esteticista, fiscal de caixa, garçom, gerente comercial, gerente de vendas, instalador de painéis, jardineiro, marceneiro, mecânico de automóvel, mestre de usinagem, montador de veículos, operador de caixa, operador de máquina de cartonagem, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing ativo, operador de vendas, padeiro, pedreiro, pintor de cerâmica a pincel, pintor de obras, pintor de veículos, porteiro, repositor em supermercados, representante técnico de vendas, serralheiro, servente de obras, soldador, técnico eletrônico e vendedor interno. E ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. O PIT, Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, criou um cluster de saúde e biotecnologia que reúne empresas, startups, universidades e centros de pesquisa voltados para o desenvolvimento de soluções modernas na área da saúde. A iniciativa busca aumentar a visibilidade dos atores do ramo e estimular parcerias estratégicas e impulsionar a geração de negócios. O futuro da saúde também está dentro dos laboratórios. E não estamos falando só dos convencionais, mas daqueles que têm como base a informática e a tecnologia. E esse futuro tem lugar para acontecer aqui em São José dos Campos, no Parque de Inovação Tecnológica. É que o PIT inaugurou um hub para incentivar e fomentar o desenvolvimento de inovações em empresas da área da saúde e biotecnologia. Não existia um trabalho direcionado para esse setor, né? Como aqui no parque a gente recebe todos os setores que estão em desenvolvimento de alguma tecnologia, é um atendimento mais geral para todo mundo. E aí, com esse público crescendo para a saúde, as demandas foram ficando ainda mais qualificadas. Então, demandas específicas por laboratórios, o próprio processo de incubação e aceleração, onde você demanda um pouco mais de tempo para maturar o negócio. Então, demandas foram chegando das próprias empresas que começaram a se conectar com o nosso ecossistema,
que fez a gente pensar e falar, poxa, será que não está na hora de construir um trabalho para que a gente consiga ter soluções direcionadas para esse público? A criação desse espaço vem para aproximar os empreendimentos de base tecnológica na área da saúde. Esse movimento do PIT também tem o intuito de estabelecer um ecossistema que trabalhe em conjunto propostas para a realização de ensaios clínicos e o fortalecimento da mão de obra especializada. Começar a construir oportunidades de desenvolvimento de negócios com essas empresas. Tem a ver com iniciativas de inovação aberta, onde eu trago dores do poder público, por exemplo, de uma Secretaria de Saúde e de outros hospitais e tudo mais, para que as nossas empresas consigam desenvolver soluções para esses desafios. Tem a ver com falar de negócios nacionais e internacionais, porque é um setor que tem essa demanda para fora do país. Então, são essas as atividades que a gente está pensando para o próximo ano. A Flávia é diretora executiva de uma empresa que faz parte desse novo polo de saúde e biotecnologia do PIT. A startup conecta informações entre pacientes e hospitais e usa um banco de dados para otimizar tempo de atendimento nas consultas. Para ela, a elaboração de propostas e parcerias que incentivem soluções na área é fundamental para desenvolver novas tecnologias e melhorar o acesso à saúde. Quando a gente tem um grupo trabalhando em conjunto, alguns desafios tecnológicos começam a ficar mais fáceis de ser transpostos, porque você tem conexão com o parque tecnológico que pode nos abrir portas e acessos, por exemplo, a embaixadas, se eu estou falando de uma exportação de tecnologia, a meios de fomento também, quando eu estou falando que eu preciso de novos investimentos, ou até mesmo a visibilidade de conexões com o mercado através de eventos, de feiras ou de reuniões que a gente venha fazer para promover esse grupo. E o grupo em si também é uma oportunidade muito bacana de a gente se conhecer, se conectar e entregar soluções em conjunto, que para nós, empresas de tecnologia, fomenta parcerias e para o mercado amplia a oferta de soluções inovadoras. E o caminho para o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para a saúde passa antes por aqui, pelas universidades. São elas as grandes aliadas no processo de pesquisa e fortalecimento desse ecossistema. São nas universidades que o processo de pesquisa tem início. Os resultados servem de base teórica para a fundamentação dos trabalhos realizados pelas empresas que desenvolvem inovações. Além disso, a universidade também forma novos profissionais, aquece o mercado e promove a estruturação de toda uma cadeia produtiva. Dentro da universidade que se gera conhecimento, porque aqui a gente faz pesquisa ligado a isso. Então, os próprios alunos trabalham muito com divulgação disso tudo, muito melhor até que os professores, vamos dizer assim, né? E eles são muito orgulhosos disso. Então, a universidade tem um impacto muito grande, mostrando as pesquisas que são feitas, fazendo workshops. E a Câmara de São José pode ser uma parceira no desenvolvimento de novas tecnologias. Isso porque o Legislativo debate leis e políticas públicas de incentivo fundamentais para desburocratizar processos e incentivar o empreendedorismo na área. A Câmara Municipal, através de projetos de lei, facilita para que o empreendedor possa empreender em São José dos Campos, principalmente no nosso parque tecnológico, e assim a gente ter também essa parte na área da saúde, avançando e criando aí novos mecanismos, novas ferramentas, novos estudos para aprimorar aí os cuidados à saúde de toda a população. Para o vereador Sidney Campos, a criação de novas empresas também traz outro impacto importante para a cidade: a geração de empregos. Tudo que é produzido aqui no Parque Tecnológico São José dos Campos reflete em nível estadual e no Brasil. Então essas tecnologias estão sendo desenvolvidas, principalmente na área da saúde, ela vai reverberar no Brasil inteiro e vai gerar empregos, tanto aqui em São José dos Campos como em outras empresas em nível Brasil. E o Boletim Legislativo fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Lembrando que todo o nosso conteúdo fica disponível no canal do YouTube @TV Câmara SJC. Amanhã estou de volta aqui a partir das 2 horas da tarde. Eu te espero. Até lá!